E aí, Christian, qual é a razão social da sua empresa? Adriano, Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, hoje tem uma entrevista que, para mim, além de ser especial por ser um amigo, é uma história que o pouco que eu já conheci me inspirou. Você sabe que eu não gosto de conhecer muito das histórias antes da entrevista, mas seria inevitável não conhecer a história dele. Porque além de ser muito bem posicionado nas redes sociais, fazendo conteúdo que engaja e viraliza, ele tem uma das características que nós mais gostamos aqui no programa, que é um empresário de verdade. Tem anos de história. E uma das coisas que ele colocou, inclusive na biografia dele ali, que me chamou bastante atenção, é que ele é um inconformado. Quando a gente pensa em um empreendedor inconformado, naturalmente já vem na cabeça aquele que não se conforma com o status quo, aquele que não se conforma com o básico, aquele que não se conforma com o pouco e está sempre buscando mais. E essas características me chamaram muita atenção para que essa entrevista acontecesse. Ele é um empresário e investidor, especialista em e-commerce e vendas, que faturou em 2024, marca esse número, mais de 20 milhões de reais, sendo o segundo maior e-commerce de moda masculina e multimarcas do Brasil. Com vocês, Christian. muito prazer, Adriano. Obrigado pelo convite. E para mim é de uma alegria muito grande estar aqui hoje. Para nós, com certeza, é uma alegria. Veio de Araras aqui. Não é um caminho, não é tão longe, mas não é tão perto, né? Sim, não é o caminho que geralmente eu faço. Eu vou mais para São Paulo, mas também aqui Alphaville é do lado e eu não podia deixar de vir e fazer presença aqui nessa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Com toda certeza. E você já percebe um diferencial quando o empresário pode deixar o negócio dele, sendo longe ou não, para aceitar um compromisso externo, tendo a liberdade de saber que a empresa não vai pegar fogo se ele não estiver lá, né? Sim, isso hoje, graças a Deus, já não é um problema. A gente tem um time muito qualificado, no qual eles conseguem dar conta do dia a dia lá, sem eu estar presente na operação, que era uma das minhas vontades para esses últimos anos. Legal, mas antes da gente falar, talvez o que está acontecendo agora, que é o resultado de muito trabalho, vamos falar do trabalho que gerou todo esse resultado, né? Ou seja, qual história você conta da sua história? Então, antes de iniciar falando sobre e-commerce, a minha loja, é legal iniciar do início mesmo, né? Como eu comecei, o que eu fazia antes de ter uma loja, se eu já trabalhava com isso. E, na verdade, não. Eu era pintor residencial. Eu trabalhava numa empresa familiar que era do meu pai, no qual ele fundou essa empresa. E trabalhei lá, fiquei durante 6 anos da minha vida trabalhando como pintor. E não tenho vergonha nenhuma disso. Lá eu me desenvolvi em várias frentes da minha vida, na questão de liderança, na questão de respeito ao próximo, de olhar para o outro com o mesmo olhar de igual para igual, né? Então, independente da posição no qual eu ali estava, às vezes falando com uma pessoa multimilionária e eu, um simples pintor, hoje, de um outro lado da cadeira, eu posso e levo várias vivências daquela época. Então, trabalhei durante 6 anos, aprendi muito, só que, como era uma empresa familiar, eu também tinha os desafios, que era ter ali um bom convívio com o meu pai, que na época também era o meu patrão. E em 2014, eu comecei a querer ter o meu negócio. E, inclusive, tentei, né? Na verdade, conversei com meu pai e falei, pai, eu preciso realmente dar um rumo para minha vida e quero abrir meu negócio. Pensei em empreender ali como pintor mesmo. Só que, de verdade, a gente sente quando a gente não está feliz fazendo aquilo mais. E por um bom tempo eu fui feliz trabalhando naquele segmento, mas eu tinha algo dentro de mim que me falava assim, tá, você vai empreender com isso, com o seu serviço, mas
em todo momento você vai estar preso ao trabalho, porque o teu nome, é você que tem que estar ali, e eu já tinha a experiência do meu pai estar tão presente assim nas obras, não conseguir tirar férias e tudo mais, e eu falei, cara, não é isso que eu quero bem para mim. E eu comecei a pensar em outras formas de empreender, só que sem muitas referências. E aí foi onde eu conheci o Geração de Valor, do Flávio Augusto, e aos poucos eu fui abrindo a mente para outros cenários, outras ideias, e eu pensei em abrir várias coisas, né? Mas lógico, pequenas, porque eu não tinha nenhum tipo de investimento para iniciar. Então quando eu pensava em empreender era algo pequeno. Então pensei em ter lava-jato, pensei em vender coisas pequenas, enfim, acessórios, né? E aí até que eu pensei, não, eu quero trabalhar com vendas, mas vendendo algo que eu goste. E eu sempre gostei e me preocupei muito em se vestir bem. E é aquilo, né? Todo mundo que pensa em empreender vai para os caminhos mais comuns, que é roupa. Hoje tem muitas coisas em alta, barbearia, que o nível de entrada ele é muito baixo, então não precisava que eu tivesse tanta estrutura financeira e também nem tanto conhecimento técnico. Aí eu fui me interessando por isso e resolvi montar em 2015 a minha empresa, que chama, aliás, Outlet 360. Antes de você chegar nesse ponto da empresa, seu pai, como pintor, você vinha de uma empresa familiar e é muito difícil você se desvincular de Muito. hierarquia familiar. Muitas pessoas, inclusive, passam por esse desafio de nunca conseguirem se posicionar por medo, pelo respeito que tem pelos seus pais e por um caminho que já é um caminho trilhado, já é um caminho fácil. Talvez alguém que nos assista aqui está passando exatamente por essa fase, por esse momento. Eu gostaria de fazer outra coisa, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem de me posicionar frente aos meus pais. Como que foi isso para você? Adriano, muito legal tua pergunta, cara, porque às vezes hoje, para mim contando, parece ser muito óbvio e fácil. Mas naquela época foi muito difícil, porque em paralelo eu estava me desenvolvendo como homem. E eu tinha acabado de assinar um contrato de um apartamento. Meu primeiro apartamento, imóvel. E quando eu falei isso pro meu pai, que eu queria montar o meu negócio, que eu não iria mais trabalhar com aquilo, pro meu pai foi tipo um insulto. E ele, naquele primeiro momento, ele não me apoiou. E eu lembro até hoje, né? Falei, então beleza, você vai querer fazer isso, você vai pegar suas coisas e vai, assim, sair pela porta assim, como entrou, sem nada, assim. A gente, eu falo em questão financeira, né? Ele não me apoiou. E também eu não tive um acerto, porque eu era como se fosse um herdeiro daquela empresa. Então, aquela empresa, ele estava olhando para mim como se eu iria dar continuidade ao que ele fundou. Então, eu não era um CLT registrado e tinha minha carteira, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Então, para mim, foi muito difícil. Até porque eu estava indo para um caminho que eu não tinha referência, não tinha histórico. E para mim era tudo novo. Então, foi muito difícil. Só que algo dentro de mim, e eu acho que é um pouco... Eu tenho isso até como uma qualidade, que eu performo muito bem sob pressão. Assim, assim, eu acho que ativa aquele instinto... de homem, de putz, preciso buscar uma solução, não focar no problema. E foi o que aconteceu. Eu falei, então tá bom, não vou ficar assim, murmurando, né? Falando por que meu pai não me apoiou, porque, enfim, ele virou a costa para mim nesse exato momento. E eu segui e fui buscar conhecimento, fui buscar... tirei muita força de vontade naquela ocasião que foi muito difícil, e eu tive um apoio, assim, que eu falo que foi crucial, que foi da minha mãe, né? Meus pais são separados,
E que ela falou, Cris, ó, não posso te ajudar financeiramente, mas eu acredito em você e eu tenho certeza que você vai dar certo. E eu tive um amigo também que me estendeu a mão, falou, ó, não, eu te ajudo. E quando eu iniciei com a Outlet, eu vendia, era sacoleiro, né, muambeiro, ia para São Paulo, buscava as roupas em São Paulo, e assim, cheguei a entrar num ônibus de excursão 9 horas da noite, o ônibus saiu da minha cidade meia-noite, cheguei em São Paulo praticamente 5, fiz as compras lá, voltei, a gente entrou no ônibus 2, 3 horas da tarde, cheguei na minha cidade 6 horas da tarde, então praticamente assim, quase 18 horas nesse deslocamento, e era algo semanal, era algo que eu tinha que ir semanalmente, e assim, vender no porta-mala, na época eu tinha um carro, e eu comprei uma mala, e assim, desde aquela época eu já me preocupava em fazer algo diferente, assim, beleza, eu tô vendendo, eu não tenho uma loja física ainda, mas eu me preocupo com a apresentação, eu não vou chegar na casa do meu cliente com uma sacola, eu vou chegar com uma mala, fiz ali umas sacolas personalizadas, nada muito, mas era uma apresentação diferente, mas isso era em 2015, né? E aí eu iniciei dessa forma, aí eu tive 2 amigos que me apoiaram, um em especial, mas 2 amigos barbeiros que me abriram as portas, né? Então, aos finais de semana, um falava, ó, deixa a mala aqui, que enquanto eu estiver atendendo, tiver cliente aqui, ó, eu apresento, falo da tua loja e te ajudo nesse início. E iniciou dessa forma. Então, eu ia na casa dos clientes e era uma coisa ainda com pouca procura, mas aos finais de semana sempre tinha ali uma venda ou outra que pingava, ia nos amigos na barbearia, deixava lá, atendia o pessoal que estava lá, e a gente iniciou dessa forma. Não foi fácil, por diversas vezes eu ficava pensando, será que é o caminho correto? Será que isso vai dar certo? Assim, qual a probabilidade de eu crescer dessa forma, né? E meu pai sempre falou pra mim, falou, Cris, você vai fazer isso, cara? Homem não compra roupa. Roupa é coisa de mulher que gasta com isso, homem não se preocupa tanto. E eu tinha uma outra visão, e eu acreditei nisso. E foi onde dei continuidade nesse sonho. E em 2017, um desses amigos barbeiros falou, ó, tem um espaço aqui na minha barbearia e vem pra cá montar sua loja física. E eu falei, cara, eu tenho um carro quitado, na época 23 anos. Eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou tentar vender. Se for, assim, algo que eu pensei dentro de mim até. Falei, ó, Deus, se for da tua vontade, pra mim dar esse passo mesmo, me desfazer de um bem pra investir num sonho, que o Senhor, eu vou entender que se aparecer um comprador, vai ser pra mim dar esse pontapé, sabe? Tipo, perder esse medo. E, cara, foi muito louco que, não falando aqui em religião, enfim, acho que cada um tem sua crença, mas eu ajoelhei naquela noite em casa e eu falei, Deus, se for da tua vontade, vai aparecer um comprador e eu vou entender que é pra mim dar esse passo. Agora, se não acontecer, eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás e fazer o que eu fazia antes. E no dia seguinte, cara, 5 interessados no meu veículo me procuraram. E uma dessas pessoas era de Campinas. E essa pessoa, ela tinha sido contemplada, era uma menina ainda. E ela estava buscando um carro exatamente igual ao meu. E ela falou, não, esse carro é meu, eu vou ficar com ele. E já no dia seguinte, eu falei, cara, não posso voltar atrás mais, então é isso. E aí aconteceu a venda, eu montei a loja física em 2017, uma loja pequena, de 38 metros quadrados, e eu até brincava que quando entrava 2 clientes, eu tinha que sair e a pessoa fazia o seu autoatendimento ali. Mas foi o início de tudo. E aí, em 2017, foi onde
a gente iniciou com o ponto físico. Talvez a gente vai entrar agora numa parte, um ponto de inflexão importante, onde o sucesso começou a trilhar os seus primeiros passos. Mas antes, nessa fase de vender ali no carro, você disse que em alguns momentos seu pai disse para você que homem não comprava roupa. Chegou algum momento de você flertar com o desejo de voltar atrás? Cara, acho que eu vou voltar para a pintura, eu vou largar a mão disso aqui, meu pai estava certo. Cara, muito, muito assim, muitas vezes. E era incrível porque eu olhava e falava, meu pai tem razão, cara. Homem não compra roupa, mais um dia sem venda. E era muito difícil realmente olhar para aquilo e acreditar, porque eu não tinha uma referência de quem tinha dado certo próximo a mim fazendo aquilo. E só que eu era muito orgulhoso, né? Eu sou um cara muito ruim também. Então eu falei, não, se não acontecer, mas pelo menos eu tentei, eu vou até o final. E aí parece que era assim, coisa de Deus mesmo. Primeiro você dá o passo, depois Deus te dá o chão, né? Que nos meses difíceis, graças a Deus, desde quando eu abri a loja física, eu nunca fechei no vermelho. Era tipo assim, às vezes na última semana do mês, próximo da semana seguinte do aluguel vencer, vinha uma pessoa e me ajudava para que esse sonho continuasse. Então, diversas vezes eu pensei em desistir, até mesmo pós um certo sucesso, mas era só um dia ruim e aí eu ia para casa e voltava. Falei, não, se eu cheguei até aqui, Deus tem um propósito de fato e eu não vou abrir mão disso. Então, foi mais ou menos isso. Muito bom. Recentemente eu palestrei num evento e teve uma frase de uma pessoa que me marcou muito. Ela disse que a empresa começou a crescer a tal ponto que eles já não tinham mais dimensão do tamanho da empresa e que o sucesso estava batendo na porta e querendo entrar, mas eles estavam com medo. Você, cara, saiu de pintura, aí começou a vender no carro e aí aparece a oportunidade de um ponto físico, vou vender meu carro, vou começar nesse lugar. O sucesso estava começando a dar os primeiros sinais de aparecer na tua vida, bater na tua porta. Qual é a sensação? Como você consegue, talvez, descrever, se tem como descrever isso? De você enxergar que as coisas que você sonhava, ou talvez nem sonhava, estão começando a acontecer. Adriano, eu acho que todo o próximo passo, ele vai dar medo. Mesmo depois de você mesmo depois de você ter tido sucesso ali no teu projeto. Então, todo o próximo passo, ele vai dar medo. E muitas vezes você não sabe o que fazer de fato. Então, beleza, talvez ali você já está tendo um resultado melhor do que você já tinha, mas aí você começa a ter outros problemas que antes você não tinha. E você vai desenvolvendo habilidades que também não tinham. Então, aí o negócio vai crescendo, você vai precisando de um espaço maior, você vai precisando de pessoas, aí começam os problemas de fazer gestão de pessoas, de emoções, de relacionamento com fornecedores, de também estar antenado às novidades, e problemas assim, num todo, né? Contábil, financeiro e aquilo. Empreender e trabalhar com vendas é uma coisa que você não aprende na escola. Então, aquelas emoções, essas emoções novas, é realmente passando por elas que você vai tendo essas habilidades. Então, creio que até hoje, né? Depois eu vou chegar nesse ponto. Até o ano passado, a gente teve que fazer alguns investimentos bem altos, assim, de crescimento, reestruturação interna. E eu tive muito medo. Parecia que aquele Christian corajoso, de lá de trás, tinha se perdido em algum momento. Mas é aquilo. Quando realmente aparece algo que pode me paralisar ou que pode te parar, é naquele ponto. Pô, se Deus me trouxe até aqui, Ele não vai querer que eu pare agora. Eu vou continuar, eu vou avançar.
Então, eu sempre fui um pouco pé no chão, mas muito ousado. Por isso que eu até coloco a questão do inconformado ali, porque foram muitas coisas assim que eu poderia ter já parado por questão de resultados e tal, não, tá bom, isso aqui, pô, eu tô na minha zona de conforto aqui, tô entregando um resultado bacana, as coisas estão em dia, pra que mais, né? E então hoje pra mim assim não é mais para um resultado, é pelo propósito, por ajudar as pessoas, por querer ser o melhor no que eu faço e continuar me desenvolvendo. Então, onde há oportunidade, hoje eu vou me arriscando um pouco mais. E eu acho que é isso, é você não ter medo ao ponto de paralisar. Empreender é isso. Talvez tenha um ponto aí, de novo, talvez não querendo entrar no viés religioso e ofender a crença de qualquer pessoa que esteja nos assistindo, mas eu entendo que quando a gente faz algo pelo nosso impulso e pelo nosso desejo, e a gente começa a ter muitos ganhos, as percas também são maiores e a gente vai perdendo a nossa ousadia em função das percas. Eu deixo de ser ousado porque eu, por mim mesmo, me via dessa forma, e aí os ganhos começam a ser muito grandes, e aí eu tenho medo de dar os próximos passos. Quando é um chamado, e aí entenda como você quiser aí de casa, mas quando Deus está à frente do teu negócio, na minha percepção, em alguns momentos você vai bater aquela confusão, só que você sabe que se foi Ele que te colocou, Ele que te deu, nada é teu. Então, se é dele, é para Ele e nada será acrescentado ou subtraído se não for uma permissão. Com certeza. E eu acho que no fundo, todo mundo tem aquela resposta que Deus dá no íntimo, que é, cara, se eu te coloquei essa visão, por que você está com medo, né? É aquilo, por mais que você tenha medo de tomar uma atitude, dar um próximo passo, no fundo você sabe que, pô, apareceu um caminho que antes eu não estava enxergando e pode dar muito certo. Então, na minha vida foi um pouco assim. É aquilo de eu vou pagar para ver. Eu senti em fazer. Agora eu vou pagar para ver. Posso errar? Pode, você vai errar muitas vezes, como eu errei já. Mas eu acho que esse medo ele não pode te paralisar. A única coisa que você não pode fazer é errar o ponto de colocar em risco o seu negócio. Então, dar o all-in da noite pro dia. Assim, você não precisa dar um grande passo, porque hoje as pessoas elas acham que para iniciar você precisa estar pronto ou estar com uma estrutura muito grande, e é um dos principais erros no qual os CNPJs eles têm curto prazo de vida. Às vezes a pessoa já começa com uma operação muito grande ou com uma estrutura com muitos funcionários sem ela ter a experiência de fazer gestão de pessoas, sem ela ter ainda uma certeza que aquele negócio ele está realmente um negócio próspero, né? Então, às vezes as pessoas elas querem iniciar grandes. Então, esses são os riscos que a gente tem que prevenir, mas dar um próximo passo para como eu posso dizer, um caminho melhor, algo maior, ele tem que fazer parte da rotina do empreendedor, do vendedor. Então, na minha concepção, é um pouco disso. Muito bom. Bom, vamos lá. 32 metros quadrados, 2 clientes no máximo dentro da loja, e aí o dono sai. Quanto que essa loja faturava por mês? Ela faturava em torno de 20 mil reais. 20 mil reais para 20 milhões tem uma diferença grande, razoável. Quais foram as suas escolhas que você fez? Porque, de verdade, às vezes a gente olha histórias distantes. Você falou do Flávio Augusto, é uma pessoa também que eu acompanho há bastante tempo. Claro que a gente vê que ele tem a simplicidade, que ele tem o jeito dele, que parece ser o mesmo cara que talvez era aquele vendedor de curso de informática ou vendedor de relógio, mas é distante. É distante. É uma pessoa que já está num nível
um nível de estrela já. Sim. Nós, empreendedores talvez mais tradicionais, vamos chegar com certeza nesse lugar, mas ainda tem uma história um pouco mais próxima de quem talvez está nos assistindo ali, o pequeno, médio empreendedor. Então, cara, como é que foi esse processo das escolhas, das decisões que te fizeram sair de 20 mil de faturamento para faturar 20 milhões de reais em um ano? Então, Adriano, em 2017, quando eu comecei com o físico, né, a minha intenção era, eu preciso ganhar o que eu ganhava como pintor. Então, eu iniciei assim e foi indo por um ano, e aquela incerteza de todo mês vender o almoço para pagar a janta, né? Porque eram 20 mil reais de faturamento, meu custo operacional era baixo, só que tinha o compromisso com os fornecedores, tinha os custos ali operacionais, e todo mês era aquela incerteza, cara, tá ruim, mas será que vou dar conta para pagar esse mês, as contas desse mês? E aí, com o tempo, essa incerteza que ela rodeia, eu acho que a cabeça de quem tá começando, eu comecei a ter um outro olhar. Falei, cara, todos esses meses eu vim tendo essa insegurança, mas todos os meses a provisão aconteceu. Consegui arcar com todos os compromissos. Então eu vou deixar de pensar nessa falta que possivelmente pode acontecer e vou concentrar minha energia em abrir, em faturar mais, em abrir mais canais de vendas. E aí foi onde eu tive o start de tipo, ao invés de eu querer ter uma segunda loja ou um espaço maior, o que eu posso fazer hoje para aumentar os meus resultados? E aí foi onde eu pensei, cara, eu vou abrir alguns canais de venda, explorar alguns canais de venda que eu não vinha explorando. Então tinha as redes sociais, tinha o WhatsApp, mas eu não atuava tão forte na questão de nutrir novos leads, de captar essa galera. E aí foi onde eu falei, não, eu vou entender sobre Mercado Livre, eu vou entender um pouco mais sobre redes sociais, eu vou entender um pouco mais sobre tráfego pago. E aí, com aquela mesma estrutura, eu fui tendo resultados diferentes. Só quando você fala em estrutura, era você sozinho ou já tinha colaborador nessa época? Não, em 2017 ainda era eu. Em 2018, foi onde eu fiz a minha primeira contratação. Então, eu contratei uma pessoa para me ajudar. E aí, eu pude deixar ela mais no dia a dia ali na operação. Lógico que já vinha rodando um pouco mais. E eu entendi que para o negócio crescer, eu precisava sair dali. Como era uma loja junto com uma barbearia, naquele ambiente eu tinha muitos amigos que frequentavam semanalmente, mas nem toda semana essas pessoas compravam, porque as pessoas vão para fazer barba e o cabelo, e não para comprar roupa. Só que eles queriam a minha atenção. Então, eu ficava perdendo muito tempo, não perdendo tempo, mas parte do meu tempo no dia era dando atenção para essas pessoas que não iriam comprar o meu produto. E eu falei, não, eu preciso deixar alguém aqui, sair um pouco da operação para me dedicar a esses outros canais de venda. E aí, quando foi em 2018, né, eu comecei a focar nas vendas online, que era para um pessoal que não tinha acesso à minha loja física, mas que eu iria conseguir vender, atender, caso tivesse interesse, e seria um canal de venda a mais para o meu negócio. E aí eu comecei no Mercado Livre. E aí começaram algumas vendas diárias, 1, 2, depois começou a ser uma venda recorrente, 4 vendas por dia, 5 vendas por dia, e o negócio começou a funcionar. Eu falei, tá dando certo. E aí o nosso faturamento de 20 mil passou para 60 mil reais. Ou seja, eu não sei, claro que deve ter tido um incremento de venda também no ponto físico, mas muito provavelmente o e-commerce já representava um grande percentual ou até mais do que as suas vendas nessa época. Como foi esse equilíbrio aí? No montante, a loja física ainda faturava mais, mas o online me deu rotatividade.
Então eu tinha mais giro com mercadoria e ele foi me dando mais segurança para eu poder investir em novos produtos, em novas... também em contratar mais pessoas para me ajudar. E em 2019, ainda assim, com uma pessoa apenas me ajudando ali, mas em 2019 eu falei, cara, legal, a gente tá ali vendendo um pouquinho dentro do Mercado Livre, estamos se posicionando, já tá acontecendo as vendas recorrentes, mas agora eu preciso trazer mais um canal de venda, eu preciso montar o meu e-commerce, que na verdade em 2015 quando eu criei a marca, eu montei o meu site. Ele já existe desde 2015. Só que desde aquele momento, eu não tinha tido nenhuma venda. Porque, eu sempre falo isso agora para as pessoas, que você ter um e-commerce é o sonho de todo mundo. Que é ter uma loja que vende 24 horas por dia, 7 dias da semana. Só que ele requer... E isso que as pessoas não falam, mas requer um pouco de conhecimento técnico e hoje, principalmente hoje em 2025, no qual ano que a gente está gravando, requer muito investimento. Hoje tudo está mais caro do que já foi anteriormente. E eu achava lá atrás que vender online seria algo simples, que era montar e vender. E até depois estudando, peguei uma frase que é muito real, que quando você monta um site, você está montando uma loja no deserto. Se você não levar as pessoas até a sua loja, elas não vão ver, elas não vai ver. E aí eu falei assim, não, agora está na hora de eu entrar com esse canal de venda, focar e investir de fato, que hoje o meu ponto físico está me dando essa segurança, e ao invés de eu pegar esse dinheiro e investir em mim, em fazer com que o CPF seja rico antes do CNPJ, eu vou investir nisso. E era muito louco, Adriano, porque em 2017, como eu vendi o carro, eu tinha uma Bis, e eu fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos, só com a Bis. E eu lembro que eu recebia a mercadoria dos fornecedores, eu colocava numa mala e eu levava para casa para minha mãe passar aquelas roupas, e ela passava, dobrava, no dia seguinte eu levava para a loja na bolsa, e foi assim durante 1 ano e meio. E depois eu peguei um carrinho velho, uma Meriva dourada, toda acabada, e as pessoas olhavam para esse amigo meu barbeiro e falava assim, a loja do Cris tá dando certo? Porque, cara, tá andando com um carro velho, tipo... E assim, mais uma vez, né? Só até pra gente fazer um paralelo e ter uma referência, esse carro que você vendeu, qual carro era? Era um Gol G5, mas que na época ele era novo. Assim... E a Meriva já não era tanto assim, né? Não, não era o carro desejado, né? Às vezes a gente passa por algumas fases na nossa vida que na percepção de fora a gente está dando passos para trás. E tem muita gente que fala, dá alguns passos para trás para dar 2 para frente. Só que dar um passo para trás, para algumas pessoas, é mais você desistir, é mais você, cara, abandona certas coisas, mas não é um passo no sentido de tem uma estratégia para continuar o seu processo de crescimento. É só desistir por um tempo até avançar. E é isso, é o que as pessoas hoje em dia não querem. Abrir mão de algo que traz um conforto para ela, que vai fazer com que ela vendendo ou tendo que desfazer daquele bem, vai trazer uma outra realidade para ela. E naquela ocasião, eu nunca... Hoje parece até romantizado isso, né? Mas naquela ocasião eu falei assim, cara, eu sei onde eu quero chegar. E eu não tenho capital de giro agora para fazer isso. O dinheiro que eu tenho assim, para comprar esse carro, que foi uma oportunidade que apareceu. Eu falei, vai ser ele, porque eu preciso não de um carro para mim aparecer para os outros. Eu preciso de um meio de locomoção que vai me dar a segurança que a moto ela não consegue me entregar hoje.
E aí eu fiquei com esse carro. E aí, só que eu já tava faturando ali seus 60 mil reais e tal. Tinha condição de ter um carro melhor. Só que eu falei, cara, não é isso minha prioridade agora. E quando eu pensei em dar o start no site, eu conheci uma pessoa através do outro amigo meu barbeiro que me apresentou. E o cara, ele era especialista em e-commerce, ele tinha uma operação rodando e tal, ele era de São Paulo, mas que estava residindo lá na minha cidade. Conheci ele, ele me deu uma mentoria de 3 meses, onde eu tive um primeiro contato, assim, do que era realmente vender online. E eu falei, caramba, é por isso que eu não estava vendendo antes, porque eu não tinha essas habilidades e não tinha esse conhecimento. E quando eu finalizei essa mentoria, cara, foi muito louco, que eu falei assim, eu precisava de um espaço igualzinho ele tem aqui para mim começar o meu negócio. E aí, na semana seguinte, ele entrou em contato comigo e falou, Cris, eu tô saindo desse ponto e eu lembrei de você. Você não quer vir para ele e tal, aparecer um outro negócio para mim? Eu falei, cara, é o que eu mais queria, é meu, mas sem ter a grana, né? E aí foi onde eu fui buscar um investimento para, primeiro, montar uma estrutura dentro daquele espaço e aumentar também os meus produtos. Na época eu precisava de 70 mil reais. Busquei sócios, primeiramente com os amigos, e aí o pessoal ouvia o que eu tinha para falar, porque eu amava falar sobre aquilo. Eu falei, gente, vai dar super certo, não sei o quê. E as pessoas, assim, ouviam, mas não acreditavam muito. E aí, e aí, gostou da ideia? Vamos investir comigo e tal? As pessoas falavam, Cris, eu acho que não é o momento agora e tal. Beleza. Até o ponto que eu voltei a falar com meu pai, né? Já estava vendo o fruto dos resultados. E aí eu cheguei... na verdade, o gerente de conta do banco no qual eu trabalhava com o banco, o gerente ali geral do banco, ele passou a ser cliente meu e um amigo. E ele falou, Cris, você vai conseguir esse capital. Se ninguém mais acreditar em você, eu entro de sócio, mas eu acho que você não precisa de um sócio. Se você tiver um imóvel para colocar aqui, para você conseguir uma alavancagem com custo baixo, seria a melhor opção. Eu falei, tem meu pai, mas creio que ele não vai me ajudar. Ele não me ajudou lá atrás, não vai ajudar agora. E aí ele falou, não, chama seu pai aqui que eu converso com ele. Chamei meu pai lá, ele convenceu meu pai, e meu pai falou, não, Cris, eu vou te ajudar. E aí eu peguei 70 mil no banco. E aí investi 35 na operação e fiquei com uns 20 mil de capital de giro. E aí foi aquilo, no final de 2019. E foi o ponto no qual mudou o meu negócio. Foi um passo difícil, como a gente falou um pouquinho recentemente agora na entrevista. Todo próximo passo, ele vai dar medo, ele vai, de alguma forma, tentar te paralisar. Mas se você acredita de fato no que você faz, segue em frente. Tive medo, falei, velho, se eu, por algum motivo, não conseguir arcar com os meus compromissos, eu não sei nem como pagar isso. Mas deu certo. Eu, naquele mesmo momento, já contratei mais 2 pessoas. Ensinei essas pessoas o que eu tinha aprendido. A gente montou uma operação à parte. E aí, por incrível que pareça, 2020, pandemia. Falei, meu Deus do céu. Não era o cenário que eu estava imaginando para esse momento agora. Mas eu falei, aí aquilo, né? Ninguém tinha passado ainda por algo parecido. Eu não sabia como ia ser a televisão, todo mundo falando fica em casa, fica em casa. Eu falei pro pessoal que estava trabalhando comigo, se vocês quiserem ficar em casa, podem ficar em casa, mas eu não tenho outra opção, eu tenho que vir trabalhar porque ninguém vai pagar as minhas contas. E aí
eu comecei sozinho a, a ir trabalhar e buscar soluções. E assim, foi muito louco porque as pessoas começaram a interagir de uma forma que antes a gente não vinha tendo. E eu falei, meu, parece que o negócio tá, tá normal, né? E aí chegou um ponto que eu sozinho mais não tava dando conta. E eu falei pra galera, alguém quer voltar? Como era uma sala comercial fechada, não tinha atendimento ao público, eu falei assim, a gente toma as devidas Precauções. isso, e assim, a gente starta e dá continuidade ao que a gente vinha fazendo. O pessoal, eu não aguentava mais ficar em casa, vamos embora. E foi onde mudou o meu negócio, Adriano. Na pandemia, a gente teve um crescimento aí no primeiro ano de 420%. Uau. Comparado a um ano com o outro. Aí as coisas foram melhorando. A gente, no ano seguinte, aliás, no final do mesmo ano, eu montei uma loja na qual física maior, né? A nossa loja física antes era 38 mais ou menos metros quadrados. Eu estava construindo uma loja de 400 metros quadrados. Uau. 10 vezes maior o que eu tinha antes. E em 2021 essa loja ficou pronta. A nossa operação foi ficando robusta. Fui contratando mais pessoas. Aí foi para 5 funcionários, 6, 7, 8, 9. E ano passado, pós-pandemia, né? Ano retrasado, em 2023, foi um ano muito bom pra gente, onde a gente reestruturou, melhorou muita coisa internamente. E aí eu falei assim, para continuar crescendo, eu vou ter que precisar aumentar aqui a nossa estrutura. E ano passado a gente foi para um galpão onde a gente atua com a operação online, separadamente da loja física, de 600 metros quadrados. Então, num total, é uma operação de mais de 1.000 metros quadrados, contando loja física e a parte online. Hoje a gente conta com praticamente 24 colaboradores. E também contamos com algumas pessoas que também trabalham indiretamente com a gente, PJ. Então, as coisas foram crescendo, a gente foi abrindo portas com várias marcas e até atingir o resultado no qual a gente teve ano passado e pretende continuar crescendo nesse ano de 2025. Talvez ouvindo a tua história agora, esteja muito claro alguns pontos importantes de virada, mas acho que essa pergunta ela é fundamental. Quando que sua vida começou a dar certo? Adriana, essa pergunta ela é bem, né, profunda. Eu acho que começar a dar certo, eu acho que todo mundo deve ser grato quando vem ao mundo, independente da sua condição financeira e independente da criação que você teve. Eu acho que, para mim, o ponto que mais me marcou foi realmente em 2015, quando eu resolvi abrir mão de uma profissão que eu já tinha, de uma carreira, e startar algo novo. Porque falando parece algo muito vago, muito raso, mas naquele momento me forçou a ser um homem, mesmo que precoce, que na época eu estava com 23 anos. Então, sem ajuda de ninguém, sem apoio das pessoas mais próximas a mim, simplesmente um sonho no qual eu acreditava,
no qual eu também imaginava que iria ser o divisor de águas na minha vida. Após tudo isso, eu conquistei muita coisa. Eu, assim, não tenho o que reclamar de nada, assim. Todas as vivências, experiências que uma pessoa poderia ter, hoje eu posso dizer que eu sou realizado. Tenho uma casa, tenho 2 carros, tenho uma empresa, tenho uma família maravilhosa. Viajo quando quero, vou onde eu quero, mas 2014, aquela virada de chave, foi o que fez eu viver tudo isso. Então, acho que foi isso. Então, foi um ato de coragem que transformou o seu resultado e a sua história. Um ato de coragem e muita fé também. Acho que Deus tá no meio disso. Muito bom. E agora, a pergunta que classifica muito bem o nosso programa, porque afinal de contas nós falamos como empreendedores, como empresários, e a gente sabe que uma empresa ela só começa a ter performance mesmo, ela só começa a alcançar os voos que ela de fato precisaria alcançar, porque uma empresa que é muito pequena, que ela tem o tamanho do empresário, ela ainda não se tornou de fato uma empresa, né? Ela ainda depende muito do dono, ela depende muito da visão dele, da mão dele, e a gente sabe que uma empresa ela nasceu para prosperar, né? Ela tem essa característica, esse perfil. Só que se ela tem o tamanho do dono, ela ainda não chegou nesse nível de maturidade. Então, para a empresa prosperar, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter uma razão social, uma razão para existir. E aí, Christian, qual é a razão social da sua empresa? Adriano, ao longo desse tempo e dessa jornada que eu te contei, algo que foi um dos principais pilares no qual eu não desistisse foram as pessoas que passaram por lá e a transformação na qual elas tiveram comigo, no qual eu nunca imaginei ser referência para essas pessoas. Então, quando eu olho para trás e eu vejo as pessoas no qual não estão mais comigo, mas que vira e mexe, essas pessoas me mencionam, ou eu encontro e elas falam, Cris, o teu exemplo, a tua empresa mudou a minha vida. Eu acho que esse é o verdadeiro propósito. E principalmente, não era hoje pode parecer romantizado, mas não era a minha ideia inicial. A minha ideia inicial sempre foi mudar a minha realidade, porque eu vim de um bairro muito simples, de uma criação muito simples. Minha avó, que hoje ela ainda é viva, ela era cortadora de cana. Meu pai pintor, minha mãe doméstica. Então, assim, era uma realidade totalmente diferente. Então, algo que me marcou uma vez, que eu ouvi de uma pessoa, foi: aonde você está hoje não determina quem você e aonde você pode chegar amanhã. Ela influencia, mas não determina. Então, para mim, o maior propósito é realmente ser próspero, não só financeiramente, mas à minha volta, vendo os meus familiares bem e também ajudando a transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que é isso. Empresário, você que nos assistiu até agora e acompanhou essa história de sucesso de um menino que se tornou um homem, uma pessoa madura, negou a uma história ou a um legado que viria do pai, tomou uma decisão de muita coragem, de muita audácia, guiado por Deus nas palavras dele, nós acreditamos nisso, conseguiu hoje atingir um patamar de sucesso pessoal e profissional que talvez poucos possam experimentar. No começo da história, talvez não tenha tido um pensamento altruísta de ajudar muitas pessoas. Talvez seja algo mais para si mesmo, né? Mais voltado para a minha vida, para a minha história, para o que eu quero. Mas depois de um certo tempo, você vai entendendo mais o porquê que você tinha aquele sentimento, o porquê que você tomou essas decisões, o porquê que, talvez até fugindo do óbvio, você enxergou uma possibilidade e começou a fazer um negócio. E quando você tem mais clareza sobre isso, no fundo,
você entende que, na verdade, o grande propósito de todos era servir. E escutando as palavras dele aqui, de tantos outros que já passaram por esse nosso espaço, por esse momento, que no primeiro momento não entendiam, talvez, o porquê que a empresa existiria, seria só por uma razão pessoal, mas depois, vivendo o processo, entenderam qual é o grande propósito de ser empresário e de ser líder, que é a servidão. Você, empresário, você, líder, é um grande servidor. Você serve as pessoas. Você será servido, com toda certeza. Você vai ter a casa do teu sonho, o carro do teu sonho, vai ter a vida que você talvez nem tenha pedido para Deus, muito mais até do que você imaginava. Mas se você continuar com o pé no chão e aquela firmeza de que você precisa servir as pessoas com o máximo da tua essência, com o máximo da tua vontade, e que muitas vezes crescer é uma forma de servir, porque se você coloca o negócio do tamanho só daquilo que você pensava ser possível, ou daquilo que você pensava ser o seu limite, você vai impedir de outras pessoas serem prósperas através do teu negócio. Então, se Deus colocou na tua mão essa missão, esse chamado para empreender, para ter um negócio, permita ser instrumento e permita ir até onde Ele quiser que você vá. Não represe aquilo que Deus deu para você, aquela visão que Ele colocou na tua vida, no teu coração. E se talvez nem tenha tido visão, mas Ele ainda assim te deu provisão, só se permita. Se permita dar o próximo passo, se permita continuar a tua jornada, porque você é responsável por muitas vidas e não só sobre a sua. Então eu agradeço a você, empresário, por fazer parte da transformação de vida de muitas outras pessoas, porque esse também é o nosso grande propósito com esse programa. Cris, muito obrigado por estar aqui. Obrigado eu, Adriano, honra, pelo convite. Foi, cara, muito melhor do que eu imaginava esse bate-papo. E eu tenho certeza que vai atingir outros sonhadores que de alguma forma vão assistir, vão ser impactados com esse conteúdo. Parabéns pelo projeto. Empreender no Brasil não é fácil. Motivar essas pessoas e trazer esse olhar e essa fala que a gente muitas vezes não tem, realmente é sinônimo ali de muita gratidão por parte nossa, por você realmente trazer esse espaço e aquilo que você acabou de falar, servir o outro, né? E o que você está fazendo também, de alguma forma, é servir e levar conteúdo de alto valor e conteúdo verdadeiro, trazendo histórias verdadeiras. Então, parabéns. Para mim, você também é um exemplo aí. Um pouco que eu te conheço, mostrou o quão especial e o quão bom você é no que você faz. E aqui do teu lado pude ver um pouco mais desse teu lado. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar com você aqui e com você aí de casa também. Claro, não posso deixar de agradecer a Náutica Digital, nosso grande patrocinador, esse espaço aqui em Alphaville para mais de 100 pessoas sentadas. Você pode fazer sua live de lançamento, sua convenção empresarial, seu podcast, seu talk show. Venha conhecer o nosso espaço, está aqui na descrição do vídeo, tanto a rede social do Cris, quanto também a rede social da Náutica e todos os nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever no canal, confere aí a sua inscrição, deixa o like no vídeo, comenta um pouquinho da tua história, deixa a gente conhecer a tua história também. Se você quiser perguntar alguma coisa para o nosso convidado, com todo prazer ele vai responder. No mais, eu agradeço por esse programa, por essa oportunidade de falar para os empresários brasileiros. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até a próxima quinta-feira. Até lá.